O tema de hoje é: não me sinto escutada na minha relação. Eu vou trazer um pouquinho do que eu sinto disso dentro do que eu vivi. Eu acreditava que eu não era escutada na minha relação, por causa de muitas coisas, e eu já vou trazer para vocês algumas dessas coisas que fazem com que a gente não se sinta escutada na relação, porque é exatamente isso. A gente não se sente. E eu já vou iniciando aqui, aproveitando um desenho que eu fiz, que eu estava fazendo uma outra live com um casal muito lindo, de terapia de casais, Ivan e Marina. Então, eu aproveitei e fiz um bonequinho aqui, ó, tá vendo? Tem um bonequinho, tem um campo de energia e tem umas setinhas aqui significando que existe algo que a gente atrai e existe algo que a gente repele. O que é isso, Fran? Eu quero que vocês prestem atenção a isso, porque isso é importante. Em algumas lives, em alguns bate-papos eu falo sobre isso. E nós somos um campo eletromagnético. O que é isso, o campo eletromagnético? O nosso corpo é formado por células. E as nossas células são formadas por átomos. E os átomos, né, são campos de prótons, elétrons e nêutrons que ficam orbitando os elétrons ao redor do núcleo, que é de prótons e nêutrons. Isso gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é um ímã. Pela própria conformação dele, ele atrai algumas coisas de acordo com a sintonia dele e ele repele outras que não estão em sintonia com ele. O que isso significa? Significa que eu vivo na minha vida aquilo que eu atraio e eu não vivo na minha vida aquilo que eu repilo, rejeito, que eu não atraio. De uma forma muito séria e muito leve ao mesmo tempo, nós somos os responsáveis por tudo que nós vivemos na nossa vida. A questão é que a gente não acredita nisso 100% e a gente rejeita a responsabilidade de verdade. Em níveis variados dos nossos sistemas, a gente repele a autorresponsabilidade. A gente vive fugindo dela o tempo todo e por muitos motivos. A gente acha que ser responsável é muito pesado, a gente vai ter que assumir as nossas questões. Se a gente errar, meu Deus, se a gente errar, a gente vai ser julgado, punido, e a gente vai estar sozinho, e a gente pensa um monte de coisa. Então, a gente foge da responsabilidade. Assim, tipo 99% das pessoas tem níveis de fuga de responsabilidade. E o que eu estou trazendo para você é: o que eu vivo na minha vida, eu sou responsável. De alguma forma, eu estou atraindo aquilo que eu estou vivendo. Só que existe um outro componente que eu quero trazer para vocês. 90, eu vou colocar 90, porque pode ser até 95%, varia. 90% desse campo, eu sei que vai estar espelhado, mas 90% desse campo energético, ele é inconsciente, ele é invisível, ele está no nosso subconsciente. 90% do que eu estou fazendo, do que tem no meu campo, ele é invisível, eu não estou vendo. Por isso eu não entendo, mas Fran, como é que eu estou atraindo algo que eu quero tanto? A coisa que eu mais quero é ser amada, a coisa que eu mais quero é ser escutada na minha relação. A coisa que eu mais quero é ser respeitada no meu relacionamento e eu não consigo. Por que eu não vivo isso se é o que eu mais quero viver? Porque tem alguma coisa ou algumas coisas dentro de mim que eu não permito que isso aconteça. E aí eu vou contar um pouquinho de uma história para você, da minha história, uma parte pequena da minha história. Eu acreditava que para eu ser vista, ouvida pelos meus pais, eu precisava ser
a boazinha. Eu estava conversando sobre ser boazinha ontem, na live de ontem, foi bem legal. A gente vai disponibilizar essa live. Foi disponibilizada? Foi a de ontem? Nossa, não. Então essa live de ontem, que foi bem legal, a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, eu estava contando que esse foi o lugar que eu encontrei na minha infância, o lugar de ser boazinha. Eu aprendi com a minha mãe que se a gente fosse muito, muito boazinha, a gente ia pro céu. Coisa de criança mesmo. Que se a gente fosse muito, muito boazinha, a gente ia honrar a Deus. Se a gente fosse muito boazinha, a gente ia receber coisas boas do universo. Então eu aprendi que eu tinha que fazer, não necessariamente receber, mas que eu tinha que dar. E então eu aprendi a escutar mais do que ser escutada. Eu achava que essa era a minha questão. Eu achava que eu não era escutada porque eu aprendi a só escutar, só eu escutava. E então eu cresci aprendendo a dar mais do que receber. E se os meus sistemas, lá aqueles 90%, acreditam que eu existo mais para dar do que receber, eu vou mais dar do que receber. O universo vai trazer para mim essa realidade, porque é essa realidade que eu estou atraindo com o meu campo de energia. Se eu acreditar, se o eu que eu estou falando é essa parte de 90% que é invisível. Se essa parte acreditar que eu estou no mundo mais para dar do que para receber, é isso que eu vou viver, ponto final. Não adianta eu espernear, não adianta eu brigar com Deus, não adianta eu me chatear. Não adianta nada, eu preciso entrar nos meus arquivos inconscientes ou subconscientes e descobrir por que eu acho que eu preciso mais dar do que receber. Aí, eu fui crescendo e comecei a viver algumas coisas que eu não queria dentro das relações. E eu já entendia que eu era esse campo de energia, eu já entendia que eu estava emitindo alguma coisa que não era muito o que eu queria, de acordo com o que eu queria receber. Eu já entendia isso. Então eu resolvi estudar. Eu comecei a estudar muito sobre comportamento humano, sobre espiritualidade, sobre subconsciente, sobre como as emoções existem, os pensamentos. Eu comecei a estudar sobre isso. Até que eu entendi que eu precisava ir mais fundo. E quando eu fui mais fundo, aí, pasmem, eu encontrei uma coisa que eu não imaginava encontrar. Eu encontrei que eu não sabia escutar. E eu pensei, como eu não sei escutar? É a única coisa que eu faço nesse mundo, é escutar as pessoas. As pessoas me buscam para falar sobre seus problemas. Desde pequena, as pessoas me buscam para dar conselhos. E eu sempre fui de escutar, eu sempre fui de apaziguar, de ser aquela que faz a intermediação. Como assim eu não sei escutar? Você não sabe se escutar. Você não ouve os seus sentimentos, as suas premonições, as suas intuições. Você não escuta o seu coração. Você não se ouve. Você nem dá bola pra você. Aí eu comecei a entender. Certo. Então, na verdade, eu não estou sendo escutada. Uma parte disso é para eu aprender a me escutar. Porque no momento que eu sinto a dor de não ser escutada pelo outro, aquilo me machuca de uma forma que eu enxergo. E quando eu enxergo, alguma coisa me sacode e diz, olha, isso não é legal viver. Então, o que é legal viver? O que é legal viver é você ser escutada e escutar, certo? E por que isso não está acontecendo? Aí você vai... Aí eu fui bem profundo e descobri isso. Eu não escutava. Lembrando de novo do campo eletromagnético. Se eu não me escuto, eu estou construindo um campo de não escuta. E se eu crio um campo de não escuta, eu vou receber de volta não escuta. Eu sei que isso não é agradável, eu sei que isso não é confortável, eu sei que isso não é o que a gente quer. Eu sei que isso é desafiador, mas isso é o campo energético, é assim que funcionam as coisas.
porque nós somos o universo, nossas leis aqui nesse planeta, elas existem e elas são maiores do que a nossa vontade. Então é a lei da ação e reação, é a lei do dar e receber, é a lei do plantio e da colheita. Se eu não estou me dando escuta, se eu não estou me dando atenção, se eu não estou me dando o meu ouvido, sabe? Naturalmente eu vou atrair a mesma coisa. Eu vou atrair algo similar. E eu posso não me escutar por diversos motivos. Eu posso não me escutar porque eu aprendi assim com os meus pais, porque a minha mãe não era escutada, eu assisti isso e aí eu posso ter absorvido que aquilo também era o que eu tinha que fazer. Não ser escutada pelo meu relacionamento. Eu posso não ser escutada porque eu estou me punindo por alguma coisa que eu fiz, então eu estou me desvalorizando, eu estou me colocando de castigo. E é uma coisa que a gente faz muito com a gente. A gente se coloca de castigo. E a gente quer que o outro nos tire do castigo que a gente se colocou. Vocês se identificam com isso? Quantas vezes você se colocou no castigo e esperou que o outro te tirasse? E aí quando o outro não te tira, você se chateia, se magoa e sente que o outro não está te valorizando. Então a gente quer que o outro salve a gente e a gente tem que se salvar. Porque só funciona quando a gente faz. Por causa desse campo que eu estou falando para vocês. Mas eu descobri uma coisa mais profunda ainda. Eu descobri que existia uma autopunição. Que eu estava me culpando por algumas coisas que eu fiz em tempos pregressos. E que eu só achava que eu fosse merecer ser escutada de novo quando as pessoas me escutassem. Quando a terra me escutasse. Eu achava que eu só iria ter direito de novo a participar da beleza da vida quando a terra me perdoasse, quando a humanidade, quando as coisas que eu fiz, quando aquilo fosse quitado. E isso é tão inconsciente. Eu só estou mostrando para vocês camadas e camadas dos porquês que a gente não vive e as coisas que a gente quer na nossa vida. O que eu estou falando para vocês é, tenha certeza que tem um motivo. Tenha certeza que alguma coisa você fez para receber o que você recebe hoje. Mas o mais legal de tudo isso é que você pode reconstruir. Não existe um destino de sofrimento eterno, a não ser que você se coloque nele. Não existe um destino de estar fadado a sofrer eternamente. Não existe isso, a não ser que você se coloque nesse lugar. Porque você pode se colocar nesse lugar de castigo eterno, pode, mas você não vai fazer isso com você, não é? Você não vai se colocar nesse lugar de castigo eterno, porque algo dentro de você vai mover você para fora. E esse algo se chama sua alma. Esse algo se chama uma partícula de Deus que tem dentro de nós. E essa partícula de Deus que tem dentro de nós é que nos move a seguir adiante e aprender e desejar ser melhor, e desejar ser mais, e desejar a dar um passo adiante e melhorar. Parece que tem uma coisa que futuca lá dentro. Parece que tem uma coisa que não deixa a gente desistir completamente. E existem pessoas que desistem completamente? Sim, existem. Essas pessoas estavam tão desconectadas da sua alma que essa alma não conseguiu ser vista, mas ela estava ali o tempo todo. O nosso campo de amor divino, ele está o tempo todo ao nosso redor. Mas às vezes a gente escuta ou a gente não escuta. Então a gente parou de escutar, por isso a gente não é escutado. A gente parou de escutar o amor, a beleza, o valor das coisas, o nosso valor, o valor verdadeiro. O valor verdadeiro, aquele valor que você sente lá dentro. Não é o que a gente passa para o mundo, para o outro, nas mídias. Não, é o valor verdadeiro, é o que você sente quando você coloca a cabeça no travesseiro, por você mesmo. Então, como é que está a sua escuta para você? Você entende as suas emoções? Você consegue escutar as suas emoções? Você consegue identificá-las, o que elas querem lhe dizer? Você consegue escutar os seus pensamentos e saber de onde eles vieram? E entender o que eles querem lhe dizer? Você consegue escutar a sua alma? Que é muito importante a gente desenvolver a escuta da alma.
E por isso eu faço meditação de 7 da manhã todos os dias, trazendo todo mundo para dentro do coração. E aquele gesto simples, talvez as pessoas não entendam a importância de alguns passos daquela simples meditação. Então, quando a gente vai para dentro do coração, eu estou treinando vocês a aprender a escutar, aprender a encontrar um lugar muito poderoso, que é um lugar de centramento e paz. É um lugar de sabedoria e amor, genuinamente puro. É um lugar de refazimento que a gente tem dentro de nós. É como se a gente tivesse um templo particular com o mestre à disposição, nos aguardando para responder as nossas perguntas, para trazer um conselho, um caminho. Esse mestre está dentro de você. Como Jesus Cristo falou na Bíblia, o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu fiz e mais. Então a gente parou de escutar isso. Por que a gente só escuta aquilo que deprecia? Vocês já pararam para ver isso? A gente escuta mais aquilo que incomoda do que aquilo que eleva. A gente dá mais valor quando a pessoa magoa a gente do que quando a pessoa elogia. E eu vou dar um exemplo. Imagina que eu pego eu aqui. Estou aqui, estou me vendo aqui em todas essas câmeras. Aí eu falo assim, imagina outra pessoa falando comigo. Aí fala assim, poxa, Fran, você é tão linda, esses seus cabelos de cachinho, e seu rosto, e seu olho, parece uma jabuticaba. As pessoas às vezes falam isso comigo. É tão brilhante e tal. Olha, mas essa sua sobrancelha, ralinha assim... Imagina que a pessoa passou 1 minuto me elogiando, falando. Algumas pessoas falam que meu cabelo grisalho parece que eu pinto, que acha lindo, não sei o que, e é natural e tal. E aí, imagina que a pessoa passou 1 minuto me elogiando. Aí a pessoa fala assim, mas essa sua sobrancelha ralinha assim... Olha, mas você é linda com ela mesmo. O que vai ficar na minha cabeça? Qual é a única coisa... Pode ir lá para dentro do 77 e ficar todos os dias que você vai conseguir tirar todo o estresse e a ansiedade. Pode ir. 7 da manhã a gente se vê então. Você e todo mundo que está aqui. Então, o que vocês acham que o meu cérebro vai mais se lembrar? 1 minuto de elogio ou a única coisa que disseram que não era muito boa do meu rosto? A gente vai escutar mais o que foi negativo do que foi positivo. Quando eu escuto mais o que é negativo do que é positivo, o que eu faço com isso aqui? Eu vou atrair mais coisas negativas do que positivas na minha vida. Aquilo que eu foco a atenção fortalece. Mas eu não estou percebendo que eu estou fazendo isso. Essa que é a questão. Eu não percebo. Nós não percebemos que a gente está dando valor mais ao negativo do que ao positivo. Mas então, aí a pessoa te elogia e te trata bem e é gentil com você, mas se a pessoa fizer uma coisa que fale torcido, uma coisa que seja mais desafiador de ouvir, aquilo derruba todas as outras coisas positivas que a gente ouviu. Por que a gente faz isso? Isso é um hábito da nossa mente, que é importante que a gente libere esse hábito para que a gente possa aprender para que a gente possa ensinar o nosso cérebro a trazer o que a gente quer, em vez de ensinar o nosso cérebro a trazer o que a gente não quer. Em vez de a gente pensar no que a gente não tem, a gente deveria pensar no que a gente tem. Então, quais são as coisas positivas que tem no meu relacionamento? Em vez de pensar em todas as coisas negativas que tem no meu relacionamento. Quais são as coisas que o meu marido, ou minha esposa, ou minha companheira, meu companheiro me escuta? Quais são as coisas que eu escuto? Será que eu escuto? Ou será que quando eu falo, quando o outro fala, eu já fico pensando no que eu vou falar? Eu nem estou percebendo profundamente o que o outro está falando, porque
Você sabe que o outro percebe, né? Quando você está escutando de verdade, você fica assim, né? Você fica ali, atento. Você fica prestando atenção, assim. Você aquieta. Parece que você se aquieta, assim. Parece... E é perceptível isso. Parece que você se acalma, assim, e você fica ali. Inteiro. Você fica... Sua mente, suas emoções, seu corpo, sua expressão, seu olhar está ali, focado. Mas quando você não está escutando, você olha para o lado, você escreve, pega o celular, olha e desvia o olhar, e aí você se agonia para você começar a falar. Isso não é escuta. E se eu não estou produzindo escuta, provavelmente isso vai ser, né, vai voltar, vai ser trazido de volta para mim a não escuta. Então, uma outra coisa que faz com que a gente não seja escutado, além da não escuta pessoal e além da não escuta para o outro, porque eu já trouxe duas razões, duas causas da falta de escuta. Uma outra coisa que acontece é como eu me comunico. E aí eu quero que vocês pensem, como é que você se comunica? Como é a sua voz? De vez em quando eu trago isso aqui para vocês, porque é importante. Como é a sua voz? Naturalmente, quando você está falando alguma coisa, é agressiva, é doce, é suave, é paciente, é acolhedora, é impositiva, é receosa, envergonhada, é reticente, confusa. Como que é a sua comunicação? Isso é importante para escuta, porque a escuta é uma forma de comunicar-se, né? Você escuta enquanto outro fala, e depois você fala e outro escuta. Então, para um diálogo acontecer, a gente deve entender como a gente está construindo esse diálogo dentro da gente. Como é que eu estou falando e me expressando para o outro? Como é que eu falo com o outro? Na grande maioria das vezes. Qual a minha forma de falar para o outro? É como uma vítima? É como um vilão? É como o quê? Como é que você se expressa com as pessoas? Que você se sente à vontade? Eu atendi uma pessoa na semana passada e essa pessoa me disse assim: eu sou muito gentil com os meus amigos, mas com as pessoas da minha família, e não é uma pessoa só que me diz isso não, são muitas pessoas que eu já ouvi isso, mas com as pessoas que eu me sinto à vontade, com a minha mulher, com o meu marido, com os meus familiares mais próximos, que eu me sinto à vontade, eu sou rude. A pessoa me disse isso, né? Eu me expresso com agressividade e eu faço isso porque é o lugar que eu me sinto à vontade. Ali eu sei que eu não sei que eu vou ser acolhido, então simplesmente eu faço isso. Eu sei que isso não é a coisa mais legal do mundo, mas eu faço isso. Então isso vai fazer com que a gente retorne pra gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês que era a minha forma de se comunicar. E sabe uma coisa legal que vocês podem fazer? Grava o áudio. Quando você estiver falando, que vocês gravam normalmente áudio, né, para alguém no WhatsApp, vocês gravam áudio, ouça depois a sua voz e tente identificar quais são as emoções que estão contidas, quais as mensagens subliminares que estão ali. Qual é a energia, se é agressiva, se é como vítima. E aí eu percebi que a minha voz, ela tinha duas características opostas. Às vezes ela estava como vítima e às vezes ela estava como ríspida. É como se eu pulasse de um lugar para o outro. Às vezes como vítima, às vezes como ríspida. Aí eu fui ouvindo, eu falei, caramba, eu quero encontrar essa vítima dentro de mim para liberar ela. Eu quero encontrar essa agressividade em mim para liberar. E olha, gente, eu encontrei, viu, bastante. Encontrei bastante vitimização, encontrei bastante agressividade e fui liberando. E aí de vez em quando eu escuto novamente, de vez em quando não, de vez em sempre. Eu sempre estou escutando o áudio que eu mando para as pessoas
principalmente para as pessoas mais próximas a mim, porque a gente fica bem espontâneo, bem à vontade, assim, né? Vai falando. E então eu escuto esses áudios e fico, às vezes eu fecho os olhos para ouvir, para escutar o que tem por trás daquelas palavras. E aí eu vou medindo aquilo que eu já aprendi dentro da minha comunicação, porque imagina que você é o outro. Então aqui a gente treina a empatia, né? Que é a capacidade de compreender o outro a partir do olhar do outro. Então imagine que você é o outro. E aí você está se relacionando, você é o outro, e aí tem você, como você, e aí o outro está ali só falando como uma vítima, o tempo todo falando como uma vítima. E uma vítima às vezes reclama e exacerba as situações e às vezes se milindra e muitas outras coisas de vitimização. Se sai da responsabilidade, muitas coisas. Imagina você ficar ouvindo a pessoa sendo uma vítima o tempo todo. O que é que você vai ter vontade de fazer? Peraí, viu? Licença aqui. Você vai ter vontade de fazer isso. Mas você não vai fazer por educação. O que é que você vai fazer? Você vai fechar os ouvidos. Você vai parar de escutar. Mas você não vai fechar os ouvidos com as mãos. Você vai se desligar daquela pessoa. Porque aquela pessoa está sendo vítima. Ela está trazendo uma energia que não é agradável. Naturalmente, a pessoa vai fechar o ouvido. Você faria isso também, provavelmente. A não ser que você estivesse no processo de ser uma terapeuta que já está acostumada a ouvir. E aí você consegue ficar ali, ou que você tem um dom nato de empatia, enfim. Ou você desenvolveu isso mesmo, enfim. Tem muitas pessoas que conseguem, claro. Mas naturalmente, no dia a dia, você fecha os ouvidos. Então a gente fecha os ouvidos quando algumas coisas acontecem. Grito, briga, discussão, ataque. O outro vai fechar os ouvidos. Esse ataque pode ser de forma mansa e subliminar. Porque não é todo ataque que é gritando, não. Às vezes a gente ataca falando manso, falando baixo. Mas ali, ó, a gente está usando as palavras que está agredindo o outro. Então, se a gente ataca, o outro vai fechar os ouvidos e vai parar de escutar. E aí o outro pode trazer uma defensiva. Olha, ela sempre vai me atacar, ou ele sempre vai me atacar, eu vou já deixar o meu ouvido fechado. Não vou escutar mais essa pessoa. Porque tudo que vem dessa pessoa é agressivo para mim, me machuca, me invade. Então eu vou parar de escutar. E o diálogo vai ser interrompido. Vocês vão falar um com o outro sem se escutar. Vai ser um monólogo, um na frente do outro. E isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Mas a gente deve entender os processos que fazem isso acontecer. Uma outra coisa, então, imagina a pessoa que é vítima, né? Então a gente não vai querer escutar. Agora imagina a pessoa que fica julgando, falando mal do outro, falando mal da pessoa que está ali. Você não sabe, você faz isso de errado, você... E a gente fica julgando e apontando os erros. Gente, não tem nada mais desagradável do que a gente ficar apontando o erro do outro. É muito desagradável para um diálogo, para um relacionamento. Principalmente um relacionamento que está o tempo todo convivendo. Não façam isso. Se vocês fazem, pare agora. É muito desagradável a gente estar no relacionamento que a gente fica apontando o defeito, as falhas, as faltas, as fraquezas do outro. Não faça isso. O outro não só vai fechar os ouvidos, mas vai fechar o rosto e vai virar as costas e vai embora. E às vezes a gente não percebe que faz isso. E se o outro não for embora de corpo, vai de alma. Aquela relação vai ficar fria. Aquela relação vai ficar apática, vai ficar sem vigor, sem paixão, sem vida, sem intimidade, sem confiança, porque o outro está me ferindo. Ninguém quer uma pessoa do lado que fique apontando os nossos defeitos. A gente já faz isso com a gente o tempo todo. Ninguém quer alguém do lado para mostrar o tempo todo as nossas fraquezas.
Então é natural que o outro pare de escutar e vire as costas pra gente. Então ainda tem aquela pessoa que se entristece e, enfim, muitas formas de expressão que fazem com que o outro pese, tipo assim, olha, você que me dá alegria, só você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, só você. E isso também é uma vitimização, mas é uma forma de dizer, olha, me salve, me tire daqui, só você pode fazer isso por mim. Isso também é pesado demais, o outro também vai embora, o outro também vai deixar de ouvir. Entende quantas coisas podem acontecer para falta de escuta dentro da relação? Mas o principal que eu trago, que às vezes é mais desafiador, é a autoescuta. A gente entender a nossa escuta pessoal. É saber escutar a alma, saber escutar a intuição, saber escutar a voz de Deus, saber escutar a voz de um anjo que está nos orientando, saber escutar a voz do ego, olha, isso aqui é o meu ego que está querendo aparecer, que está querendo... Saber escutar quais são as vozes que estão pairando na minha cabeça. Ah, essa voz aqui é da minha avó que disse, olha minha filha, não ligue para homem não, porque homem não presta. Não escute o que eles dizem não. Cuide de você trabalhar, de você ser independente, cuidar da sua vida. Gente, tem tantas pacientes que eu recebo com essa história da avó, ou da mãe, ou da família, que vocês não têm noção. Então as pessoas dizem, olha, quando a gente vai começando a ver o subconsciente, aí as pessoas dizem, não, mas olha, a minha avó falou pra mim, a minha mãe falou pra mim, o meu pai falou pra mim que eu tinha que cuidar dos meus estudos, do meu trabalho, que eu não tinha que escutar a minha esposa, ou que eu não tinha que escutar o meu marido, porque se eu me abrir, alguma coisa vai acontecer e aí isso é tema de outra live. Mas a gente às vezes foi adestrado a não escutar. A gente foi adestrado a só pensar na gente. A gente foi adestrado a entender a gente como um universo que fechadinho ali, ó. Só importa o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu sei. Só importa aquilo que pra mim é verdade. O que não é verdade, o que não é igual a mim, eu tenho que atacar. O que não é igual a mim, eu tenho que fazer alguma coisa para que ou fique igual a mim, ou seja destruído. O nosso subconsciente, ele trabalha de uma forma muito diferente do nosso consciente. Às vezes, para honrar as mulheres da minha família que sofreram, eu fico muito dura e muito exigente. Eu quero muito a perfeição do outro. O outro não pode ser diferente de mim, do que eu acho, do que eu quero, do que eu espero. E quando eu percebo que eu estou exigindo tanto do meu companheiro, da minha companheira, que pode ser que esteja difícil para o outro ser quem o outro é, ou escutar, ou ter a abertura de chegar mais próximo, sabe? A gente vai se afastando por causa de tantas cobranças. E aí, o que acontece? A gente vai criando tantos muros que nem que a gente grite. Quanto mais a gente grita, mais esses muros sobem com força. E quando você vê pessoas sussurrando, engraçado que foi anteontem, a gente ia sair do carro e aí eu falei pra ele assim, alguma coisa falando assim, sussurrando mesmo. Eu cheguei pertinho dele assim, aí eu sussurrei alguma coisa normal assim, do dia a dia. E ele falou assim, amor, por que a gente tá sussurrando? Aí eu disse pra ele assim, o que eu disse pra ele, meu Deus? Eu falei pra ele alguma coisa assim, é porque essa é a linguagem do amor. O amor sussurra. O amor não precisa falar. Porque o amor se compreende através da energia. O amor sussurra. E o desamor grita. Então, quando você começar a sentir que você pode falar baixinho com o seu companheiro, com a sua companheira, é porque você está escutando profundamente o coração dele ou dela. Quando você sentir que você pode sussurrar, que você não precisa se esforçar para que o outro te veja, te escute, te sinta, te perceba,
E você pode sussurrar. Significa que você está escutando o amor do seu coração, o amor do coração do outro, porque o amor sussurra. E o amor ouve tudo. O amor ouve o seu corpo, a sua alma, as suas expressões, seus desejos. O amor ouve os seus pensamentos, o amor ouve tudo. E o mais lindo é que a gente tem esse potencial dentro da gente. A gente pode desenvolver a escuta do amor. A gente só consegue desenvolver a escuta do amor no outro quando a gente aprendeu a desenvolver a escuta do amor dentro do nosso coração. A escuta é uma arte de sabedoria, é um atributo de mestria, é uma característica de alto valor, de nobreza, é uma expressão de segurança interior e de autoconfiança. Porque quando você está ciente do que você fala, como você fala, da forma que você fala, quando você está consciente, lúcido, presente no que você está expressando, quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão coerentes uns com os outros, você está lúcido do que você fala e do que você comunica, de como você traz o que está aqui para cá, é uma experiência de nobreza, de mestria, de evolução espiritual, de consciência mais desperta, de maturidade, de sabedoria. Então, treinar a escuta é um desenvolver bem importante da nossa capacidade de expansão como seres sagrados que somos, como seres divinos que somos, porque tudo é divino para mim. Assim eu estudo e assim eu acredito, porque tudo vem do Criador de tudo que é, Criador, Criadora de tudo que é. Tudo vem da fonte da criação e tudo faz parte do mesmo universo divino, cósmico, sagrado. A gente transforma algo em sagrado quando a gente percebe esse algo como sagrado, como a gente é a forma como a gente olha. E muitas vezes quando eu estou com o Paulo, com o meu amor, que a gente está juntinho, abraçado, é tão gostoso e eu paro para escutar o silêncio do amor da gente. Porque o silêncio tem muitos sons. Os sons mais lindos que existem é o som do silêncio, o som do amor, o som da paz, o som da cumplicidade, da parceria, da beleza, da entrega. E quando a gente está juntinho assim, eu paro para perceber o que é aquilo. Eu podia estar juntinho dele pensando em 300 milhões de coisas na minha vida e naquele momento em que a minha mente voa, eu paro de escutar aquele momento. E aí eu paro de perceber aquele momento e aí eu perco aquele momento. Quando eu vou para o mundo externo, eu perco parte da história, porque a história é construída pelo mundo interno. Então quando eu estou ali presente, atenta, e eu começo a perceber a energia de amor, a paz. E sabe o que eu faço? Que eu sou bem esperta. Eu vou e eu absorvo para dentro das minhas células. E muitas vezes eu peço para o meu corpo levar para todos os lugares que ele precisa. Para aquela infância que... Toda infância tem suas questões, por mais que a gente, como pai e mãe, eu sou mãe e eu sei disso, por mais que eu me esforce como mãe, existiram ranhuras dos meus filhos, quando eu, na época que eu, da infância deles, que hoje eles têm 24 e 25, eles têm 24 e 25, e 24 e 25 anos, é verdade, eu tenho um filho de 24 anos e outro de 25 anos, Mel e Ian. Então, eu errei muito como mãe.
eu errei. E foi o que eu dei conta de fazer na época, paciência. E eu estava tentando acertar, mas eu não dei conta. Eu acertei em muitos pontos. E eu errei em tantos outros. E a gente vai errar, porque a gente está aqui. E a gente está vivendo o que a gente chama de imperfeição. E a gente faz o nosso melhor, e assim os nossos pais fizeram com a gente. Os nossos pais fizeram o nosso melhor, mas eles erraram e eles acertaram também. Então todas as infâncias têm suas ranhuras e é assim que é. Mas tenho certeza que essas ranhuras são específicas para o que a gente precisa aprender. Dessa forma não tem erros, exatamente erros, mas existem experiências que vão nos impulsionar para alguns aprendizados específicos. Então, os meus filhos, quando eles foram crescendo e eu vi essas sensações de falta de escuta de mim mesmo, de eu não entender direito, né, o que fazer, como fazer, era um conflito muito grande, então eu não conseguia escutar direito, mas a gente vai crescendo e a gente vai amadurecendo e a gente vai desenvolvendo por livre escolha os nossos atributos, as nossas características. Então muitas vezes a gente quer perfeição dessa escuta do outro e não vai ter perfeição. Não busque por perfeição, não busque exigir do outro, porque às vezes o outro não vai ter condição de dar isso pra gente. Então, a gente pode pensar assim: como é que eu estou construindo o meu diálogo? Como é que eu estou percebendo esse diálogo? Como é que eu estou sentindo a minha relação? Será que eu estou exigindo demais do outro? Será que eu trago o diálogo com cobrança, com imposição, com vitimização? Como que são esses padrões emocionais? O que é que eu posso liberar disso? O que é que eu posso trazer para que fique melhor e escolher estar cada vez melhor? Então, quando você está ali presente na escuta, você percebe os verdadeiros sons. Então, quando eu estou com o Paulo, que a gente está quietinho, e aí eu pego esse amor que eu escutei e aí eu levo para esses lugares da infância, tanto nos lugares que eu fui mãe e fiz algumas coisas que eu acho que eu não deveria ter feito, quanto para aqueles lugares que eu fui filha e vivi coisas que eu não gostaria de ter vivido. Eu pego esse momento de amor e aí eu já dou a dica para vocês, tá? Vocês podem fazer isso também, quando você estiver muito em paz, sentindo aquele amor por você, pelo mundo, pelo seu companheiro, sua companheira. Não precisa só ser quando você estiver junto com o seu par, mas pode ser no momento que você desenvolva isso sozinha. No momento que você desenvolve e sente esse amor, pede para que essa energia vá e cure os lugares que precisem de cura. Por isso que eu falei que eu sou muito espertinha, porque eu aproveito esses momentos, eu aproveito eles para pedir para que eles encontrem um lugar que precisa de cura e que eles podem ficar à vontade nesses lugares, que eles podem ir, ficar à vontade, que eles podem levar essa cura, porque o único que cura é o amor. O único que pode restaurar a nossa vida conjugal é o amor, a escuta verdadeira. E vocês sabiam que a escuta verdadeira não vem dos ouvidos, vem do coração. A verdadeira escuta é a escuta do coração. E é um treino, sabe? Escutar com o coração. Quando a gente consegue escutar com o coração, a gente consegue escutar com todas as células do nosso corpo. A gente consegue escutar com os olhos, e a gente consegue olhar para o outro, e o outro se sente acolhido, se sente importante, se sente valioso. Vocês não sabem o milagre que isso pode fazer no relacionamento. Você está 100% presente para tudo. Sabe como se o tempo parasse e você estivesse ali para aquela pessoa? 100%. Ela vai sentir. E você está ali 100% escutando ela com o coração.
E quando você faz isso, você escuta com os olhos, com os ouvidos, com a pele, com a alma. Às vezes, eu tô fazendo alguma coisa, aí eu falo com o Paulo, aí ele é bem danadinho, né? Porque ele também entende muito de tudo isso. Ele é um mago lindo pra mim e ele é bem esperto. Eu falo assim, amor, você é bem esperto, né? Aí ele dá risada e fala, claro que eu sou bem esperto. E a gente brinca. E às vezes eu tô falando, aí ele para assim, sabe? Parece que ele faz o tempo parar. Ele para assim, ele toca assim em mim e ele entra assim. Ele olha assim pra mim. Aí eu olho assim, aí eu falei, amor, assim eu esqueço que eu tô falando, eu me perco com o que eu tô falando, porque você me olhou com tanto amor que eu me perdi. Isso é um treino, é um momento tão mágico e tão simples que a gente pode fazer com o outro, quando a gente para pra escutar. É só um momento de parar pra escutar. Você pode mudar o seu relacionamento, sabia? Quando você para pra escutar o outro. O outro se sente tão importante que o outro vai querer fazer de novo. E se você faz de novo e você para escutar, em algum momento, se for uma pessoa menos atenta, em algum momento vai cair a ficha, porque é uma energia muito forte. O estado de presença é uma energia muito forte. O amor, então, quando está no estado de presença, ele simplesmente é como um perfume, não tem quem não sinta, um perfume forte. Quando você bota numa pessoa que ela passa por um ambiente, não tem como não sentir a fragrância. Assim é o amor na escuta, na presença. Quando você ama, e quando você ama e escuta a partir do coração, aquilo exala, o outro vai perceber uma hora ou outra. E aí você, quando o outro perceber, pronto, aquela portinha se abriu. E aí você repete. E aí você repete. E aquilo vai começar a tomar um espaço. E aí você repete até um momento que o outro vai começar a fazer com você. Aí pronto. Aí você está no céu, porque isso vai virar um hábito. Não são só os hábitos negativos que pegam, não. Os hábitos positivos também pegam. Você já viu uma pessoa gargalhando como todo mundo dá risada junto? Uma pessoa que é muito, muito feliz, que entra no ambiente, começa a contar coisa engraçada e contamina todo mundo, e até a pessoa que está triste fica feliz? A alegria contamina. O amor contamina, contagia. O amor contagia, a alegria contagia, a bondade contagia, a gentileza contagia. Mas a gentileza verdadeira contagia. A gentileza que vem do coração, então a verdade é a verdade que vem do coração. Não é uma gentileza que eu estou fazendo algo para o outro me retribuir. Isso não funciona. Não acho que você vai fazer isso e que você vai enganar o universo, tipo assim, enganar o seu campo eletromagnético. Não tem como enganar. Ou é verdadeiro ou não é verdadeiro. Ou você sente ou você não sente. Ou está íntegro ou não está íntegro. Não tem meio termo. A gente pode estar num processo de porcentagem dessa integridade, tudo bem, aí a gente vai ter o retorno de acordo com essa porcentagem de integridade, com essa porcentagem de verdade, de lealdade, mas não espere poder burlar uma energia que não é burlável, que é o campo emocional, psíquico, energético e espiritual. É o que é. Se você sente, você sente. Se você não sente, você não sente, ponto final. Então, é um treino muito gostoso escutar com o coração. É o que a gente está fazendo, como eu falei para vocês na meditação de 7-7. É entrar pro coração e ficar ali dentro. Entrar e escutar o silêncio. Mas uma outra coisa interessante dentro desse tema é o que eu escuto. Eu não lembro quem foi o autor, não sei se foi Gandhi, mas foi algum desses seres bem especiais, que não sei se foi Mandala, não sei, não lembro. Mas
foi alguém que disse assim, mais ou menos: existe um abismo entre o que eu penso e quero dizer, o que eu sinto, o que eu realmente falo, o que o outro escuta. Existe um abismo nesse processo de comunicação entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que o outro escuta e o que o outro interpreta do que escuta. Existe um abismo nesse processo todo. Então, o que eu escuto, e isso é muito importante. Às vezes uma pessoa fala uma coisa e eu escuto outra coisa. Às vezes a pessoa quis dizer uma coisa simples e eu escutei um tsunami. Porque às vezes eu estou magoada, né? Às vezes a gente está magoado e em vez de a gente escutar a gente escuta o alfabeto inteiro. Então, o que você escuta? Como que é a sua escuta? Você sente que você poderia melhorar a sua simplicidade na sua escuta? De escutar com mais verdade, com menos drama, com menos negatividade, com menos medo, com menos dor. Às vezes a pessoa só falou que não podia sair com você, só isso. A pessoa só disse: poxa, não posso ir com você porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Pronto, a pessoa não quis dizer: eu não te amo, eu tô te abandonando, você não é importante para mim, você não tem valor. E a gente escuta tudo isso quando a pessoa diz: olha, eu não vou poder ir com você hoje. Aí a gente fica todo magoado, porque a gente está escutando algo que não está ali. Está aqui, está no nosso campo de trauma, de emoção, de um monte de coisa. Então o que a gente escuta também é muito importante para uma boa comunicação. Às vezes a gente só escuta o que a gente quer escutar. Às vezes a gente só escuta o que a gente fala. Então o nível de escuta, esse nível de verdade na escuta, de integridade da nossa comunicação, ele é possível quando a gente está em autoescuta. Como eu falei para vocês, quanto mais a gente conseguir escutar com o coração, mais a gente vai... Quanto mais a gente escutar com o coração, mais a gente vai conseguir escutar tudo. E eu digo para vocês, é um treino mágico a escuta. Eu já tive algumas experiências pessoais de escutar o silêncio na natureza. É impressionante escutar a água, o rio, escutar o silêncio das árvores, escutar o nada, simplesmente escutar o céu, escutar as nuvens. É um treino de escuta quando a gente expande e a gente entende que tudo tem um som. Inclusive a sua alma tem um som. E tudo tem um som no universo. Uma frequência de vibração que tem uma mensagem. Todos os sons têm uma mensagem. O que você fala tem uma mensagem. O tom da sua voz tem uma mensagem. E esse tom da sua voz está produzindo um reflexo de resultado na sua vida. Se você quer mudar a escuta da sua relação, entenda quais são as mensagens que o som da sua voz, que o som das suas emoções, que o som dos seus pensamentos, que o som do seu campo de energia está emitindo para o outro. Porque o som tem uma mensagem. Então, treine entender o som que você emite. E tente perceber o som que o outro emite. Treine ter cada vez mais percepção, treinando mesmo. Quando o outro falar, pare tudo. Só escute. Não fique pensando o que é que você vai falar, não. Escute, só escute. Quando você estiver parado, sentindo paz, tente perceber o som.
percepção mais sutil daquilo e leve para dentro de você as coisas boas. Quando você estiver falando, escute a sua voz. Escute o que você está dizendo e como você está dizendo. Então, comece a treinar isso que você vai melhorar, porque a gente pode melhorar em tudo, porque nós somos seres fantásticos e muito especiais, e nós somos muito poderosos, e nós podemos construir tudo que a gente intenciona, repete, e tudo que a gente realmente quer. Então, eu agradeço profundamente a presença de vocês, todo o carinho de vocês, todos os carinhos que eu recebo no direct. Eu adoro, tá? Vocês podem continuar dizendo que eu posto nos stories. É importante pra gente que tá aqui se doando ter esse retorno. Sim, é importante. E eu fico bem feliz de saber que eu tô ajudando vocês. Então, gratidão pela partilha de cada um, cada coração que confia em mim, de pedir um conselho. Gratidão a todos vocês. Beijo no coração, beijo em todos, uma boa escuta para todos, uma linda noite e até sempre.